dia, meus amados irmãos. Então, nesse mesmo espírito, nós vamos continuar estudando a Bíblia. Realmente é uma coisa muito boa a gente decorar os versículos da Bíblia, como a mãe da irmã Lúcia fez, porque esse exercício ele vai garantir que você chegue até a idade da mãe dela com uma boa lucidez, né? E infelizmente o nosso povo das nossas igrejas perdeu essa cultura, né? Esse hábito bom de decorar a Bíblia, né? Eu mesmo sei muitos versículos de cor, aprendi com a minha mãe, né? A decorar muitas coisas. Então eu sei muitos versículos de cor. Essas mudanças de traduções de Bíblia às vezes atrapalham um pouco, mas elas, por outro lado, né, essa evolução, vamos dizer assim, é no sentido de ajudar a gente não só a saber de cor, mas a entender, porque às vezes a pessoa sabia de cor, mas não entendia, né? As duas coisas são importantes, né? E então o objetivo aqui das nossas aulas é principalmente que a gente entenda, mesmo que a gente não saiba de cor. Agora fica a tarefa para cada um, se quiser ter uma lucidez quando tiver velhinho, de decorar. Se você não decorar, ninguém vai fazer milagre, né? Ninguém vai te ajudar nisso. Eu posso te ajudar agora a entender, mas se você não decorar, é o problema seu. Eu não estou nem aí, não vou te ajudar em nada, não tem como, tá? Então, Provérbios, capítulo 9, versículo 13, né? Nós vamos continuar naquele mesmo assunto que nós estávamos trabalhando. A Bíblia nos chama a nós de tolos, de loucos, de soberbos, de arrogantes, e fala para a gente se humilhar diante de Deus, para a gente não pensar, né, que a gente sabe das coisas, para a gente ser humilde, para a gente procurar sempre aprender. Então hoje a gente vai ser um pouco diferente, o pastor não vai pregar, então assim que a gente terminar esse período aqui da aula, eu vou dar continuidade na aula com a parte de perguntas. Nós passamos os 3 domingos sem fazer perguntas, esse já é o 4º, eu vou tentar abrir para os irmãos para fazer algumas observações, algumas perguntas, se os irmãos quiserem, tá? Então, aqui fala, a mulher louca é alvoroçadora. A gente já sabe aqui de quem é que a Bíblia está falando, né? Então não precisa nem citar o palavrão, né? Vagar, não precisa falar essas coisas, né? É nécia, é tola, né? Burra, e não sabe de coisa alguma. Por incrível que pareça, na internet tem umas brincadeiras que muitos jovens fazem, né? E é justamente falando o contrário. A Bíblia coloca como negativo, e é negativo esse negócio de ser nécia, de não saber coisa alguma. E na internet tem aqueles memes que falam assim, louca, louca, né? E as meninas ficam brincando, né? Eu tô louca, e acha que é o maior barato. E a Bíblia fala que a mulher doida, né? Louca, sem juízo, não tem, né? Não tem onde ir, não diz. Então, a Bíblia coloca o contrário. A Bíblia sempre chama a nossa atenção para nós sermos sóbrios. Nós temos equilíbrio mental, equilíbrio emocional, para nós não nos deixarmos abalar por nada, seja por notícia ruim, seja por notícia boa. Manter sempre a calma, a frieza, a racionalidade. Não é que não vai ter amor, não vai ter alegria, mas é sempre bom a gente entender que a Bíblia nos chama a usar essa parte frontal aqui do cérebro, que é a que faz os cálculos, né? A usar a razão, usar o entendimento, né? Então vamos continuar procurando ver o que a Bíblia nos ensina na palavra de Deus a respeito da mente humana. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então veja bem, a gente está falando de coisas a respeito da mente humana. E a Bíblia então, como eu falei para os irmãos, muito obrigado, a Bíblia nos mostra o que é bom para o ser humano.
E aqui está falando que a mente humana não consegue suportar, tá, aquele ambiente tóxico que fala hoje em dia, aquele constante estado de nervos aflorados, né? Então nós precisamos, né, de paz. E aí a Bíblia vai mostrar aqui, principalmente, né, são só 3 versículos que a gente vai falar sobre mulher, depois o resto é tudo, a maioria sobre homem, né? Mas aqui dá esse destaque: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Um outro versículo da Bíblia que fala, que eu não coloquei aqui, né, é que a mulher que é crente, se ela tem um marido não crente, ela deve ganhar um marido sem usar palavras, né? Aquela atitude de respeito. A Bíblia não manda a mulher amar o marido, porque a Bíblia já supõe que a mulher ama, porque a mulher é realmente um ser mais emocional. Mas ela fala que a mulher deve respeitar o marido. E essa questão do respeito envolve essa questão de não ficar em confronto, né? E de não ficar, né, perturbando a paz da pessoa, do marido, repetindo 300.000 vezes aquelas mesmas palavras, né? Então, a mulher é melhor morar lá no canto do eirado, como diz outra versão da Bíblia, do que numa casa ampla, né, com a mulher rixosa. Continuando, Provérbios 27:15: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um ou outro são semelhantes. Aquela pessoa perturbada da cabeça, que quer perturbar os outros, né, parece uma goteira. Lembra quando eu era criança, aqueles desenhos da Disney lá, do Pato Donald, tinha lá, ele está querendo dormir, aí a gotinha cai da pia, poft, aí o bicho começa a tremer assim, os olhos arregalam assim, e fica nervoso, aí começa a brigar e fica a noite inteira brigando com a pia, tentando parar o vazamento, aí acaba quebrando, aí a água jorra para tudo quanto é lado. Essas coisas acontecem de verdade. O desenho ali é só para mostrar o que acontece. Quando, engraçado, vocês estão achando engraçado, a gente acha engraçado, mas sabe quem fez uso dessa técnica de perturbar os outros? Os nazistas. Eles colocavam lá a música repetindo para oprimir os judeus o dia inteiro. Imagina o inferno que era, além de toda a tortura, de toda a morte, de todo o terror, a angústia mental daquela porcaria, né, música ou dizeres, né, repetindo sem parar, horas e horas, durante as 24 horas do dia, durante vários dias, torturando a mente das pessoas para deixar louca. E como a gente já citou, um outro versículo da Bíblia fala que nem mesmo o justo aguenta quando é torturado dessa forma, né? Agora vamos parar aqui com esses versículos sobre mulher e vamos entrar no resto. Ali era só uma introdução, né? E aí vai entrar aqui em 1 Coríntios 15:33. Esse aqui é um ditado de um dos filósofos gregos que Paulo usa, né? As más companhias corrompem os bons costumes. E aí eu quero aliar isso àqueles versículos anteriores, mostrando que você está na companhia de pessoas tóxicas, elas vão contaminar a sua mente, como a gente já viu em vários outros versículos da Bíblia, né? Mas aqui também já está falando naquela espécie de roda dos escarnecedores. Fala, não anda junto com o homem violento, para você não aprender os seus caminhos. Outros versículos que são milhares de versículos e não dá para colocar tudo. Então, alguns eu lembro de cabeça, às vezes eu lembro aqui na hora, mas a Bíblia nos adverte, usando até esse ditado daquela época do apóstolo Paulo, que as más companhias nos corrompem. Então, qual que é o ensinamento que a gente tira da Bíblia? Que você precisa se afastar das pessoas tóxicas. Vamos voltar aqui. Melhor é morar lá num canto do deserto,
do que perto daquela pessoa confusa, aquela pessoa que quer atrapalhar a vida da gente, né? Então, isso aí vai mostrando para a gente ter saúde mental, que a gente precisa se afastar de pessoas problemáticas, tá? Provérbios 13, 20. O que anda com os sábios, agora é o oposto, né? Para a gente se aproximar de pessoas que têm boas coisas para contribuir. O que anda com os sábios ficará sábio. Da mesma forma que as más companhias corrompem a pessoa, as boas companhias corrompem a pessoa para o lado bom. Então, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro de tolos, sempre contrapondo, porque os provérbios, a natureza deles é contrapor as coisas boas com a ruim, é uma reflexão sobre a vida, né? Mas que o companheiro de tolos, ele vai ser destruído. Então, agora já não está falando mais só de corromper, de ensinar caminhos maus, mas de levar à destruição da pessoa mesmo, até mesmo a morte. Provérbios 13, 19. O desejo que se cumpre, como nós já falamos, que é uma coisa boa para o coração, você realizar os seus desejos, os seus sonhos. Então você tem vontade de comer aquele bolo gostoso. Se você não tem nenhum problema de saúde, você pode sim realizar o seu desejo. Entenda isso, que Deus, Ele quer que você seja feliz. Se isso te faz feliz, você deve satisfazer o seu desejo. Não é algo que vai maltratar o seu próximo, não é algo que vai ofender a Deus você comer um pedaço de bolo daquele que você está sonhando. Agora, se você comer um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4, a minha mãe ensina assim, né? Deve estar na Bíblia também: tudo que é demais passa, né? Tem um ditado popular também que diz o seguinte: a diferença entre a droga, entre o veneno e o remédio é a dosagem. Se você come demais, mesmo que esteja um churrasquinho, ao invés dele fazer bem, ele vai danificar o seu corpo. A Bíblia fala: achaste o mel, você come o que te basta. Então a Bíblia vai nos ensinando a ter o quê? Bom senso, a ser comedido, a ser prudente, a não se deixar levar pela luxúria, né, pelos desejos, pela glutonaria. Então, você pode realizar o seu desejo de comer, você não pode se entregar e dar vazão a esse desejo, ou se deixar dominar por esse desejo, até o ponto de virar um vício e cair no pecado da glutonaria. Você pode comer um churrasquinho, você pode comer um pedaço de bolo. O que você não pode é fazer disso a sua vida. Você pode até mesmo, a Bíblia ensina a beber uma taça de vinho, você pode, certo? Mas se você encher a cara, porque é justamente o que a Bíblia condena, né? O que a Bíblia fala? Que nós não devemos nos embriagar com o vinho, ou seja, você não pode encher a cara de vinho, porque se você encher a cara de vinho, porque o vinho, o suco de uva, que é o chamado vinho, daquela época da Bíblia, ele só te deixava bêbado se você enchesse a cara. Então a pessoa que bebia muito é que ficava bêbada, tá? Então essa é a realidade da Bíblia. Então, trazendo para os dias de hoje, se você tomar um golinho, você já está enrolado. Por isso que a gente não recomenda para ninguém bebida alcoólica, em hipótese alguma, né? Mas, na época da Bíblia, você podia tomar um copo de vinho. Jesus, na ceia, repartiu o pão e o vinho. Aquilo era vinho, né? Jesus, no casamento de Caná da Galileia, ele fez o vinho. Aí o homem que testava lá a bebida e tudo, que distribuía, ele falou: olha, vocês primeiro deram um vinho ruim e
diferente do costume da terra, né, que é dar o vinho bom, e quando as pessoas já estão satisfeitas do vinho bom, aí por último tem os vinhos mais fraquinhos, mais ruinzinhos. Não, vocês deram primeiro os mais fraquinhos e deixaram o bom por último. Porque quando acabou o vinho, Jesus fez o vinho. E aquele homem tomou o vinho e falou: essa é da boa. Literalmente, essa é da boa, esse vinho é bom, muito bom. Ele tinha aí um negocinho de álcool. A saúde, a medicina ensina que um negocinho assim de álcool faz bem para o coração. Um cálice daqueles que a gente toma da ceia, desse tamanhozinho, assim, tamanho de um copinho de remédio, de xarope, um cálice de vinho daquele tamanho, do nosso vinho de hoje em dia, faz bem para o coração, desentope umas veiazinhas. Agora, se você, por isso a gente não recomenda, porque a gente nunca sabe quem tem tendência ao vício do álcool, vai encher a cara daquele copinho aí, um atrás do outro, você vai atrapalhar a sua vida toda, vai virar um viciado, vai se destruir. Por isso nas nossas igrejas nós não temos essa cultura de ensinar a pessoa a beber e de falar que é permitido beber, tá? Mas a Bíblia ela fala para não encher a cara. Então, se fosse chocolate, a Bíblia, se tivesse chocolate na época da Bíblia, o que a Bíblia ia falar? Pode comer o chocolate. O que você não pode é comer um ovo de Páscoa inteiro. Olha a sua idade, você já passou dos 40, você não pode comer um ovo de Páscoa inteiro, porque você vai passar mal, você vai criar diabetes dentro de você, né? Então, por aí vai, né? Então, o desejo que se cumpre, nada contra. A Bíblia não proíbe. Ah, você gosta de mulher? Casa. Não tem problema. Dentro do casamento, é tudo tranquilo, é permitido. O que você não pode é ter várias mulheres, né? Mas os tolos detestam afastar-se do mal. Eles detestam se afastar do mal. Eles querem viver na loucura da vida desenfreada, né? A Bíblia vai falar sobre isso. Então, a Bíblia nos ensina a termos uma mente sadia, uma mente equilibrada. Para o tolo, Provérbios 10, 23, cometer desordem é divertimento. É aquele pessoal da bagunça. Vamos fazer uma bagunça, vamos, né, revirar tudo, né? Mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Para a pessoa sábia, para a pessoa saudável mentalmente, para o crente, para a pessoa de Deus, é buscar, o divertimento é buscar conhecimento, buscar sabedoria, procurar amadurecer, desenvolver as suas capacidades mentais. Então, para o tolo, a Bíblia fala o que quer ser uma pessoa tola. É aquela pessoa que quer bagunça. Vamos fazer bagunça, né? Então, vamos para o próximo. Provérbios 1:32. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Então, a Bíblia mostra aquilo que Jesus ensinou. Também não está aqui. Sede simples como as pombras e prudentes como as serpentes. A Bíblia condena você ser uma pessoa ingênua. A Bíblia condena você ser uma pessoa ingênua. A Bíblia ensina que você deve ser uma pessoa alerta. Você tem que ser uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, uma pessoa esperta. Você precisa abrir os olhos. A Bíblia elogia, né? Ela faz uma espécie de elogio diretamente falando: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, mostrando para a gente que a gente precisa ser sagaz, que a gente precisa ser inteligente, não no sentido de fazer coisas erradas, mas no sentido de não se deixar abater por coisas erradas. Por exemplo, o diabo, ele é sagaz, ele é espertalhão, e se você não ficar esperto com ele, ele é uma cobra que ele vem rastejando escondido e te morde. Você precisa ser esperto. Isso é ser sábio, isso é ser prudente. Então, a Bíblia está falando aqui: os ingênuos
São mortos porque se desviam da sabedoria. Ser sábio é diferente de ser ingênuo. Ser puro de coração é diferente de ser uma pessoa ingênua, uma pessoa que é enganada facilmente. Não é porque você é uma pessoa boa que você é um bobão. É para você ser bom, mas não é para você ser um bobão. Provérbio que Jesus ensinou: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Olha a comparação que Jesus está fazendo. Olha a comparação que Jesus está fazendo. Então nós temos que ser atentos, né? Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. O que é ser uma pessoa tola, uma pessoa ingênua, uma pessoa louca? É uma pessoa que acha que está tudo bom. A pessoa não tenta crescer, ela se contenta com o que ela tem, no sentido de: eu cheguei à maturidade, eu sou isso. Ela não procura amadurecer, não procura se desenvolver, não procura crescer, ela está satisfeita com ela mesma. A Bíblia fala que essa pessoa é uma pessoa tola e que ela vai ser destruída porque ela está acomodada. O crente, ele vive na luta para alcançar a mente de Cristo, ele vive na luta para desenvolver a santidade, para desenvolver a sabedoria. Se espera do crente um constante desenvolvimento de várias qualidades. É uma batalha, desde que você se converte, para você mortificar o seu corpo, o seu eu antigo, e você procurar melhorar e ser melhor cada dia, buscando a perfeição. A Bíblia vai ensinar: sejam perfeitos como é perfeito o seu Deus, né? O seu Pai Celestial. Então a Bíblia nos ensina. Então a pessoa acomodada, aquele crente que quer ser só assistente, ele não vai no culto para participar, ele assiste o culto, seja na casa dele ou na igreja. Ele é acomodado, está errado. O crente tem que ser uma pessoa que procura participar, que procura se desenvolver. Ele não quer ser só um membro de igreja que senta lá no banquinho. Por exemplo, como eu falei para vocês há 1 ano e meio atrás, quando eu comecei, o meu objetivo, o meu conceito de estudo é: você aprende numa escalada constante para chegar num patamar. Você tem um local de chegada, tem um início, tem um meio e tem um fim. Chegou naquele fim, acabou. Desse negócio, eu vou ficar na escola dominical aprendendo para sempre. Você pode aprender para sempre, sim, mas você vai sempre alcançando outro patamar. Então, se você passou lá um treinamento lá de 1 ano, 2 anos lá comigo, lá eu te ensinei várias coisas, nesse prazo aí de tempo você se formou em alguma coisa. Então você já é capaz de ser um professor de escola dominical tão bom quanto aquelas aulas. As aulas estão lá, os vídeos para você relembrar, você pode dar aulas. Eu falei: vai dar aula na sua casa para os seus filhos, para os seus vizinhos, vai fazer culto nos lares, abra a sua casa para receber cultos nos lares. Eu não vou pregar na sua casa, o pastor não vai pregar na sua casa, vai você pregar na sua casa. A gente vai lá para assistir o culto com você, para fazer número, mas você vai ensinar, porque você tem qualificação para isso. Você cresceu, você subiu, você chegou num outro nível. Você não é mais aquela pessoa que está só ouvindo. Agora está na hora de você falar, de você participar, de você se envolver mais. Aquele que muito recebe, a Bíblia fala, muito é cobrado. Então, a gente precisa entender isso. Para que a gente recebe tantas coisas? Só para ficar recebendo? A Bíblia fala: sanguessuga, né? Só quer receber. Não, o crente não é assim. O crente precisa participar. Deus investe na gente. O que a gente vai trazer de retorno? A gente tem que frutificar, a Bíblia ensina. Então, sobre cada um de nós, à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, fica cada vez mais a responsabilidade da interação na obra de Deus, tá? Vamos continuar. Provérbios 12, 23. O homem prudente, ele encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia.
Então o homem inteligente, aquele negócio lá do mágico, o mágico nunca ensina seus truques, né? O pessoal tem esses ditados populares, mas é mais ou menos assim: você tem mais a oferecer ainda, você não sai na arrogância, se mostrando. O coração dos tolos não, ele já chega e já vai. Não é assim, né? A gente tem que ser humilde. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A Bíblia vai mostrar lá em Tiago que a língua é um mal que ninguém consegue controlar, e se a pessoa conseguir controlar, ela vai controlar o corpo inteiro. Então a primeira coisa que a gente tem que tentar controlar é a língua, porque através dela a gente vai controlar o nosso eu, então o nosso corpo. Então o crente precisa ser uma pessoa que fica calado, e se ele vai abrir a boca é para colocar palavras que edificam, palavras de sabedoria. Ele não vai abrir a boca dele em vão. Ele não é aquela pessoa que é um falador, que quer falar. Não é falar assim qualquer coisa não serve, né? Então o que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Um dos segredos nossos, talvez, né, de cada um de nós, os crentes na cultura cristã, é quando você vai abrir a boca, que seja para citar a palavra de Deus. Aí você já não erra. Se você usar os pensamentos que você aprendeu na palavra de Deus, você já não erra, você já não vai estar falando coisas em vãs. Agora, se você ficar usando para falar a sua opinião própria, cuidado. A gente falou na aula passada, cuidado com a sua opinião, com a sua sabedoria, com o seu coração, porque o coração engana, a gente se engana. Então a gente tem que procurar guiar nossa mente na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus. Provérbios 29:20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, aquele que é rápido para responder? Maior a esperança para um tolo do que para esse homem, porque ele pode ser um cara muito inteligente, mas se ele não freia, se ele não dá uma parada, se ele é uma pessoa reativa, se ele não consegue ficar calado, ele vai escorregar. Ele vai escorregar. Pode ser o mais inteligente, porque a nossa língua nos trai, porque o nosso coração nos trai, porque o nosso ser nos trai, nos leva à ruína. Então você precisa ser uma pessoa que se controla. A gente vai ver outro versículo que vai falar: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Gente, eu estou falando de coisas que são os modelos perfeitos, são coisas para se alcançar. Não quer dizer que algum de nós aqui é exemplo. Nunca eu trato isso e cobro isso. Eu só estou mostrando para os irmãos as coisas. Cada um sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, em que estágio está. O objetivo é para aqueles que não conhecem, que eles fiquem sabendo, da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz para o crente. Agora, eu não estou cobrando ninguém por nada. Aquela conversa, você prega o que você não vive. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo porque a Bíblia ela nos mostra que nós somos falhos, que a igreja é um hospital, que aqui tem ex-ladrão, ex-prostituta, ex-drogado, ex-assassino, ex. Todo mundo um dia já foi alguém que não presta, Então a gente espera
que dentro da igreja o povo de Deus tem essa consciência. O que a gente vê é o contrário, é muita arrogância. Isso aí a gente chama de farisaísmo, né? E a gente vai tratar disso em outros pontos, né? É aquela pessoa que ela não é capaz de enxergar os próprios erros. Ela não é capaz de enxergar que a arrogância, que o orgulho é um defeito grave, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade humilde de saber que eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso procurar crescer e saber que o outro, ele que vai dar conta da vida dele para Deus e que ele que tem que cuidar, não é eu cuidar da vida dele. Eu tenho que focar em mim. O que a Bíblia diz? É para mim que ela diz, não é para o meu irmão. Eu tenho que cuidar de mim, né? Então a Bíblia, a gente trabalha, a vida cristã na igreja trabalha nesse sentido. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que a um tolo do que para ele, né? Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Não precisa nem ficar explicando muito. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. No passado morria muita gente por conta das palavras, né? Que era crime contra a honra. Então vamos pintar aqui um cenário para você entender. No passado da humanidade, todas as pessoas andavam armadas. Então a cultura, a ideia do respeito surgiu disso. Se você desrespeitar alguém, você pode pagar com a vida, porque todo mundo andava armado. Então a pessoa pensava 2, 3, 4 vezes antes de ser falto com respeito com alguém, porque se ele ofendesse, ele podia entrar pelo cano. Então a Bíblia, esse versículo foi construído nessa época, né? Ele traz isso, que a morte e a vida estão no poder da língua. Se morria pela boca, falou besteira, morreu. Acontece isso nos dias de hoje nos casamentos. Depois que você passa pelas experiências, você vai entender na vida, você descobre que o casamento é um ambiente quase que profissional. Não é um local para você relaxar totalmente, para você falar, minha esposa, o meu esposo é o meu melhor amigo, e você baixar a sua guarda. Desrespeita a pessoa para ver, acaba o casamento. Existem limites que não podem ser ultrapassados. Você pode conviver com a pessoa, pode ser amigo, pode ser pai, pode ser mãe. Tem palavras que você não pode dizer, porque você acaba com aquela amizade, com aquela comunhão. Então a morte e a vida no sentido psicológico estão até hoje no poder da língua. Se você não guardar a sua língua, você vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua família, por conta de uma palavra. A Bíblia, ela é atual. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. A pessoa pode ser burra, pode ser um ignorante, não ter estudo. Se ele ficar calado, todo mundo vai pensar que ele é inteligente, né? E o que cerrar os lábios por sábio. A mesma coisa, não traduzi muito bem esse versículo, mas tem versão que explica um pouco melhor. Provérbios 11, 12. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. Cuidado, é melhor você não ficar fazendo juízo da pessoa, é melhor você manter calado. Não é uma coisa sábia desprezar o próximo por qualquer motivo que seja. Cuidado. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Qual que é a palavra alma no grego? É psique,
É a mente, a psicologia. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua mente, vai trazer saúde mental. Basta você ficar calado. Fica calado. Cuidado, cuidado. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância as coisas más. A pessoa explosiva. Eu falo mesmo. Você, a Bíblia fala que você é um tolo. Não é para dar vazão, não, eu preciso falar. Você está sendo burro. Você tem que tentar. Eu tenho dificuldade. Trabalha isso dentro de você. Tem que pensar no que vai falar. Precisa pensar no que vai falar, para o seu próprio bem. A boca dos ímpios, não seja ímpio. A resposta branda, a pessoa pensou, aí ela pega e dá uma resposta branda. Ela vai evitar uma briga. Isso é ser sábio. Isso é ser sábio. Pensou antes, versículo anterior, né? Provérbios 15, 28. E aí ela deu uma resposta branda. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura, né? A pessoa não pensou antes, deu uma palavra que não cabia, ela vai só deixar a outra pessoa mais irada. E aí vai criar uma confusão. Então a pessoa inteligente, ela consegue acalmar os ânimos, ela consegue evitar os problemas, ela vai o quê? Guardar da angústia a sua alma. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito, isso aqui é o fruto do espírito. Qual que é o fruto do espírito? Disciplina. E o que governa o seu espírito, o que toma uma cidade. Então o cara vai lá e é capaz de tomar uma cidade. Tomou a cidade, virou conquistador. Que cara valente, que cara incrível. Aí ele pegou, bebeu todas, ficou bêbado, escorregou, caiu do telhado, morreu. Acabou. Que grande herói, que valentão. Acabou com a vida dele. Por quê? Ele não teve autocontrole na hora de beber. Encheu a cara. Então, a Bíblia não ensina, a princípio, para você ter sucesso. Para você ser um cara de sucesso, você não pode se entregar aos prazeres dessa vida. É tudo na medida certa. É um chocolatinho, é um cálicezinho de vinho, faz bem, é remédio, o médico fala que é remédio. É trabalhar. Trabalhar legal? Trabalha. Férias é o quê? Higiene mental, saúde mental. O cara não passa, não, ele pode ser o dono da empresa, ele tira férias. Porque se ele sabe que ele tem que cuidar da saúde, isso é domínio próprio. Ele não é controlado pelo trabalho. Ele não vive para trabalhar, ele trabalha para viver. Ele tira férias. Então, a gente tem que ter autocontrole. Eu falo assim, é engraçado, eu fico refletindo nessas coisas. Tremendo com a mão, tem que ter. Obrigado, né? Tem que ter um tremendo. É o olho piscando assim, tem que ter autocontrole. Por isso você vai ter que tomar remédio igual eu, né? Para você. Você não trata da sua mente, não. Você vai arrebentar os nervos e aí depois vai tomar remédio pro resto da vida porque você foi para além do que você deveria. Estragou o seu corpo. Então, melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Como cidade derribada, uma cidade sem muros, né? Que não tem muros, uma cidade arrasada. Assim é um homem que não pode conter o seu espírito.
Aquela cidade que não tem muros, né? Os muros, né? Vamos trazer a cultura da época. Uma cidade murada é uma cidade que tem organização, é uma cidade, né? Porque o muro faz parte da segurança da cidade. Senão o inimigo vem e destrói, né? Então, a ideia de organização é algo, a ideia de cidade, de organização é algo construído cercado por muros. Está dentro dos muros, então ali existe organização. Então a cidade derribada sem muros, sem a proteção dos muros, ali dentro não tem organização. Assim é a pessoa que não consegue conter o seu espírito. Ele está vulnerável. Ele é facilmente manipulável. O diabo sopra no ouvido dele e ele enfia o pé na jaca. O amigo dele manipula ele, a mulher dele manipula ele, o vizinho dele manipula ele, o colega de trabalho faz ele entrar e perder o emprego, faz ele cometer um erro e perder a promoção. Por quê? Ele não tem juízo. Ele é uma pessoa que não controla as suas vontades, a sua mente, o seu querer. Nós não podemos ser assim. Isso não é ser uma mente saudável. Provérbios 16, 18. E o que é essa controle todo? Principalmente em cima dessa questão do orgulho, da vaidade. A pessoa orgulhosa, ela se sabota. Ela se sabota. Ela dá uma palavra, ela não volta atrás. E aí ela fica presa naquela situação para sempre. Provérbios 16, 18. Vou dar mais um exemplo. Aquele marido, aquela esposa que não perdoa o cônjuge por determinada coisa, acaba com o casamento por questão do quê? Do orgulho. Não estou falando de uma traição, estou falando de uma coisa besta. É a pessoa burra, certo? Porque tem uma besteirinha, mas ela mantém. Ela é orgulhosa. Ela não dá o braço a torcer. Para todo adulto, né, que entra no casamento, a gente fala do casamento porque a gente não tem muitos outros exemplos aqui que dá para citar, né? Mas principalmente o que dá mais para os adultos é a questão do casamento. Todo adulto inteligente sabe que o relacionamento é dar o braço a torcer. Cada um tem que dar o braço a torcer em alguma coisa, para que você tenha aliança, né? Os psicólogos, né, os sábios desse mundo, eles falam, você precisa escolher o que você vai perder. Então no relacionamento, antes de chegar no relacionamento com a pessoa, ou mesmo depois, tudo vai ser a questão das escolhas, é negociação. Até no mundo, nos comércios, nas empresas, nas guerras, você precisa escolher o que você vai dar para o próximo, para que você receba algo em troca. Você vai ter que perder alguma coisa. Todas as suas vontades não dá para ser satisfeitas. Então você precisa escolher das suas vontades. Você tem 10 vontades, eu vou ter que abrir mão dessa vontade número 2, da vontade número 8, porque aí eu vou ter paz na guerra, eu vou ter uma boa relação comercial, eu vou conseguir tal coisa. Precisa saber o que você está disposto a ceder, porque todo relacionamento é ceder, é dar o braço a torcer. Você dá alguma coisa para torcer, você perde alguma coisa para você ganhar alguma coisa. É uma relação de troca. Precisa ter humildade. A pessoa que quer levar vantagem em tudo do Estado brasileiro, o que acontece? Vai de mal a pior. O cara quer levar vantagem em tudo, não vai se dar bem na vida, né? Todo mundo não vai querer fazer negócio com ele, porque o cara só quer levar vantagem. Ele não está disposto a negociar, ele não sabe negociar, não tem como, certo? Então o orgulho leva a pessoa à destruição.
e a vaidade faz cair na desgraça. Evite a ira, Salmo 37:8, e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, e isso só leva ao mal. Tiago 1:20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus não caminha lado a lado com a ira do homem. Então você quer ser justo diante de Deus, você quer operar as coisas justas conforme a vontade de Deus, tira a ira do seu coração, porque a ira humana não coopera, não trabalha em conjunto com o senso de justiça, com a vontade de Deus na questão de justiça. Eclesiastes 7:9. De novo, não se apresse a ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Não se apresse a ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Como você sabe que você está sendo tolo? Quando você está irado. A chance de você cometer um erro é grande. Aí o que a psicologia moderna fala? Vai corrigir o seu filho? Dá uma pausa. Não corrige na mesma hora. Esfria a cabeça. Porque senão você vai dar uma vingança em cima do seu filho e não um ato de justiça. Você vai, por exemplo, tinha que dar umas palmadinhas, você vai espancar o moleque. Então esfria a cabeça, porque aquilo que você fizer de errado, quando ele tiver oportunidade, quando ele tiver adulto, entenda uma coisa, ele vai se lembrar, e aí você vai sofrer. Vai ser num ato de adolescência rebelde, vai ser de várias coisas. Então, ser humano é assim. Ser humano é assim. Quem semeia, como é que é? Colhe tempestade? Pois é. Planta no seu filho o ódio contra você. Quando ele tiver oportunidade, ele vai te dar uma rasteira. Mas ele tem obrigação. Ser humano, não confia. Faz as coisas direitinho. Faz as coisas direitinho. Não, porque meu filho ele é crente. Vai por mim. Não confia não. Investe, faz tudo direitinho para se garantir. E ainda assim, você ainda vai receber ingratidão. Por quê? Porque o ser humano é mau. Porque o ser humano é mau. Mas aí já vai ser menos pior. Quem é irritadiço, de novo, iracundo, né? Aquelas palavras antigas, né? Nervosinho, cabeça quente, vai enfiar o pé na jaca, faz torice, né? Literalmente, no bom português, vai enfiar o pé na jaca. E um homem cheio de astúcias é odiado. Então, de novo, é para ser esperto, é para ser safado? Não. É para você ser uma pessoa esperta no sentido de você ser uma pessoa atenta. Não é para você ser um espertalhão para ficar passando a perna nos outros. Então a pessoa que fica cheio dessas coisas, a pessoa que é toda nervosa, aquele cara vai ver, eu vou me vingar, se vinga, você vai ter problemas, né? O ódio suscita o ódio. Tem um outro ditado popular que diz: a educação produz o quê? Gera educação de volta, né? Tem uma resposta. Gentileza gera gentileza.
Mas também existe um outro que é assim, que também é verdadeiro: gentileza, gente folgada. Então você tem que ser esperto para você não cair na mão da pessoa espertalhona com você, porque a pessoa que é espertalhona com você, ela vai ser aquela pessoa folgada, que vai se aproveitar da sua boa vontade. Aí também não. Eu sempre tento ensinar sobre Deus. Deus, ele é bom, ele não é bonzinho. Deus, ele é bom, ele é justo, ele não é bonzinho, né? As pessoas querem ser espertalhão com Deus, querem ser folgado com Deus, porque Deus é bom. Deus, ele é bom, ele não é bonzinho, ele não pode ser feito de trouxa, ele não aceita ser feito de trouxa. Deus é humilde, mas ele não aceita ser feito de trouxa. Ele vai retribuir, ele vai se vingar, ele vai estabelecer justiça. Ninguém folga com Deus. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Plantou, colhe. Deus, ele é bom, mas ele é justo. E ele, essa ideia de justiça é aquele sentido de ser duro. Ele é autoridade, ele é pai, ele é moderador. Ele não é o irmãozinho do lado, o amiguinho que você brinca, que você faz. Ele é diferente. Ele é amigo, mas ele nunca sai do posto de autoridade. Então, se você vai conversar com Deus, conversa com Deus. Ele é seu pai, mas mantém na mente que ele é um juiz, mantém na mente que ele é um rei, mantém na mente que ele é uma pessoa digna de respeito. Não pisa na bola. Pisou na bola, vai entrar pelo cano. Vai entrar pelo cano. Porque Deus, ele é Deus. Chega com amizade, chega, mas não tenta ser coleguinha de Deus, dar tapinha nas costas de Deus. Você vai entrar pelo cano. Deus não está de brincadeira. O diabo não está de brincadeira. O pastor da igreja não está de brincadeira. O pastor é pastor. Tem gente que confunde, que é pastor, pastor é meu amigo. Pastor é seu amigo sim, mas ele vai ser o líder. Se ele tiver que puxar a sua orelha, ele vai puxar a sua orelha. Não interessa se você tem 100 anos, se você tem 200 anos, se você tem 300 anos, se você é o avô, se você é o cara mais rico da igreja, se você é um advogado, se você é um médico. Pisou na bola. Se ele é pastor, se ele não é um mercenário, porque tem uns mercenários, ele baixa a cabeça. Pastor não baixa a cabeça não. Pastor de verdade não baixa a cabeça. Se você pisar na bola, pastor, a função dele é essa. Ele é seu amigo, mas ele é seu pastor. Ele vai chamar a atenção, porque senão ele não vai ser seu amigo. Ele vai deixar você no erro. Se ele não chamar a atenção, você vai enfiar o pé na jaca. Vai enfiar o pé na jaca feio, vai parar numa prisão, numa cadeia, vai receber um divórcio, vai atropelar alguém na rua. O pastor chama a atenção, o pastor é assim. Então, está escrito aqui, Efésios 4, 32, 31 e 32. Igual pai e mãe. Pai e mãe, a mesma coisa. O pai e mãe, eles têm uma certa liberdade com os filhos. Então, todo mundo respeita os filhos. Aí chega o pai e a mãe, vai falar com o filho, trata igual criança. Ô, seu moleque, não sei o que, né? Fala mesmo. Então, tem essas coisas. Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Qual que é o modelo a se seguir? Sanidade mental. Deus em Cristo, apesar de nós sermos os atrapalhados que a gente é, Deus nos perdoa. Se você errar de coração limpo, errei porque sou humano, Deus perdoa. Você que está querendo levar vantagem em Deus, Deus não perdoa. Separa as coisas.
Você errou porque você é falho, Deus vai perdoar. Você errou de coração porque você quis errar, porque você quis passar a perna em Deus, se prepara, porque você vai receber a paga da sua tolice, da sua burrice, porque isso é burrice. Então tem que separar as coisas. Se você errar porque você é humano, se você errar porque você fraquejou, etc., é uma coisa. Você deliberadamente tentou desafiar Deus para ver se Deus ia te punir, você vai receber a punição. Não brinque com Deus, não desafie a Deus, senão ele vai cair em cima de você com a mão pesada que ele tem, porque ele é Deus, tá? Então, essas coisas a gente vai continuar vendo. Salmo 73, 21, 22. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Lembra lá do cachorrinho, lembra do pecado, lembra das coisas que a gente já falou sobre a sabedoria humana. É terrena, animal e diabólica. Deus, ele nos chama a separar, a controlar esse lado animal nosso, esses instintos. Você controla o seu corpo, o seu coração. Você não se deixa dominar pelos sentimentos de raiva, de luxúria, de cobiça, como é que fala? Da fome, de tudo, né? Às vezes a gente quer se entregar, né? Não. Deus, ele nos chama, ele nos ensina que o ser humano deve estar acima desse lado animal. Você controla o seu eu animal, o seu corpo. O seu corpo sentiu vontade de comer, mas você está no culto, você não vai tirar da sacola o lanchinho e comer. A menos que você seja uma pessoa com problema de saúde, que você realmente tem que comer porque o médico mandou comer, aí você vai. É porque no meio de idosos a gente vê essas coisas. Tem que tomar uma balinha, porque senão o cara vai desmaiar no meio do culto. Aí é uma coisa. Agora a pessoa de 40 anos não tem problema nenhum de saúde, né? O cara está com fome, ele vai comer no meio do culto? Não. Está com vontade de ir no banheiro? Vai antes do culto. Na hora do culto? Não. Tem que atender o celular no meio do culto? Não, não tem que atender. Já existe até lei, existe até multa para essas coisas. Desliga essa porcaria. Na hora do culto, é como se fosse uma propaganda. Você está conversando com Deus, Deus está te vendo, aí passa uma propaganda na cara de Deus, é o seu celular tocando. Ô Deus, espera aí um pouquinho. Aí Deus fica lá, olhando você atender o celular. Não liga o celular na hora do culto, deixa desligar, deixa no... Não precisa deixar desligar, porque pode morrer alguém aí, você tem que atender. Deixa lá no silencioso lá, para não atrapalhar, né? Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, amargura, inveja, agi como eu insensato, como ignorante, atitude para contigo é de um animal. Vamos continuar. Colossenses 3,19. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. O homem, por natureza, é bruto. Ele é o leão. Ele é caçador. Ele é selvagem. É guerra. Quem é que tem que lutar lá na Ucrânia? É a mulher? Não. Os homens ficam, as mulheres, as crianças vão. Isso é biologia, isso é matemática, isso aí é natureza. Mulheres cuidam das crianças, homens, guerra. Natureza é mais forte, mais agressivo, próprio para a violência.
próprio para guerra, para defender a prole. Então ali na Ucrânia não é questão, eu não vejo como uma questão puramente de cultura, eu vejo como uma questão de matemática, de lógica. Pega as mulheres, as crianças podem cair fora, porque o bicho vai pegar aqui. Homens, nenhum, vocês não estão dispensados. Vocês ficam, vocês vão lutar. É o normal, é o natural, é o correto, é o esperado. A natureza preparou para a natureza, Deus, né, tudo, né? Não era para ser assim, mas quando o pecado ficou desse jeito. Então, o homem próprio para isso. Homens, então, entendam, a mulher, a Bíblia vai falar, como vaso mais frágil, delicado, não é para tratar com dureza, não é para ser bravão, não é para ser machão, essas coisas é para você proteger a sua esposa e seus filhos contra o inimigo. Dentro da sua casa você tem que ser uma pessoa que trata com delicadeza a mulher e os filhos, né? Precisa falar? Precisa falar. Para a mulher precisa falar isso? Não. Por quê? Porque é da natureza a mulher ser delicada, amável, humana. Pelo menos antigamente era, agora já virou bagunça, né? Virou um zombie, né? Mulher e homem é tudo igual, então o homem late, a mulher late do outro lado. Aí vira aquela briga de cachorro, né? Tudo umas feras, né? O irmão ofendido, Provérbios 18, 19, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Ofendeu, difícil de voltar atrás, porque eu já te mostrei nas aulas passadas que a pessoa que é próxima, ela consegue te machucar. Seu amigo, seu colega de trabalho não vai te machucar como seu parente, mas quando é o seu parente, aquilo dói. A pessoa ofendida, ela vai ser mais difícil de conquistar do que uma cidade forte com muros, né? Fortificada com muros. Vou dar o exemplo das cidades. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, dentro da família, para você viver feliz, para você viver em paz, você precisa exercer sabedoria. Você não pode em momento nenhum baixar a guarda e dar vazão para suas coisas. Ah, não, ele é meu amigo, eu posso falar com liberdade. Cuidado com essa ideia de liberdade. Não confunda liberdade com libertinagem. Vou fazer aqui um desenho aqui para você entender, que as pessoas não entendem. Jardim do Éden. O Bolsonaro lá, ele fala muito disso, as pessoas por aí falam muito disso, né? Das 4 linhas da Constituição. Eu fico pensando nisso. 4 linhas da Constituição, né? Esse negócio aqui, são limites. Você pode fazer o que você quiser aqui dentro desse quadradinho. O Jardim do Éden era assim, vocês podem tudo dentro desse quadradinho aqui, exceto uma única coisa, uma única regra. Qual que é o limite? Não comer do fruto proibido. O fruto proibido está além dos limites para vocês. Aí o que o ser humano foi? Comeu do fruto proibido. Então eles tinham liberdade, eles eram livres, podia fazer o que quisesse, exceto isso. Isso é liberdade. Liberdade é algo que tem limites. Aquilo que o mundo prega, que é liberdade, que não tem limites, que é ilimitado, aquilo se chama libertinagem. Quando você pode tudo, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Então, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu cachorro, até o seu cachorro, que é o seu amigão, você não pode tudo. Ultrapassa o limite com o seu cachorro, você vai ver que você vai levar uma mordida. Então tudo
tudo, relacionamentos, tudo, em todos os aspectos, tudo tem um limite. Uma linha que não pode ser cruzada. Tudo tem um limite. Ultrapassou o limite, você arrumou problema, né? Então, existe limite para a liberdade. Liberdade é algo que é limitado. Ela tem dimensões. Ela tem limites. O resto é mentira de Satanás, é a tal da libertinagem. É uma mentira que Satanás está pregando por aí. Liberdade não é uma coisa que você pode fazer o que você quiser. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso aqui é a tal da sinceridade, precisa ter sinceridade. Mas o que as confessa e deixa mudança de vida, arrependimento, alcançará misericórdia. Deus, Ele é misericordioso para aqueles com que se arrependem. Pessoa errou 10 vezes, que a pessoa errou 10 vezes, a pessoa se arrependeu e prometeu mudar de vida e procurou mudar de vida, Deus vai ter misericórdia. Agora, se tentar enganar Deus, se Deus não vê sinceridade, né, literalmente, né? Então, o que encobre as suas transgressões é melhor confessar. É libertador você confessar, porque você não fica preso tentando esconder. A mentira, né? Diz aí, a mentira tem perna curta e você tem cada vez mais que inventar coisas para aumentar, e aí a coisa só vai se complicando. Então, ser uma pessoa sincera, uma pessoa real, uma pessoa transparente, admitir as fraquezas, certo? É melhor do que você tentar se dar uma de super-homem. Os pastores têm problema. Os pastores, de vez em quando, eles vão parar no psicólogo, comete suicídio, tudo, porque o pastor, ele cai na arrogância, no orgulho, num processo chamado pensar que é o super-homem. Ele esconde dele mesmo as fraquezas, ele não admite para ele mesmo as fraquezas, ele quer, então, porque eu sou espiritual, é burrice, vai quebrar. Ninguém é Jesus. A gente tem que imitar Jesus, mas ninguém é Jesus. Se você engolir todos os sapos, você vai infartar, vai explodir. Eu tenho que chegar no irmão e tem que falar: irmão, eu tenho te perdoado um monte de vezes, mas o irmão tem me irritado constantemente, o irmão tem pisado na bola, vamos conversar, vamos tratar disso, por favor muda, porque se você não mudar eu vou ter que mudar, eu vou ter que sair daqui, porque não dá, não tem como, desse jeito não dá, tem que ser sincero, tem que jogar real. Uma coisa que acontece às vezes nos divórcios, né? O pessoal insiste. Isso é muito complicado, porque chega lá a mulher e fala para o pastor: meu marido me bate. Aí o pastor, a ideia da igreja é proteger o lar, proteger o casamento, tentar resolver a situação. Mas se a situação não se resolve, como é que vai fazer? A pessoa vai ficar com aquele marido que bate nela, vai continuar apanhando, certo? Então é complicado isso. É complicado, é uma coisa para a igreja pensar. Como é que faz no caso desse? Porque se você ficar insistindo, mantendo a pessoa no mesmo teto com aquela pessoa violenta, uma hora aquela pessoa violenta vai matar a outra. Como é que faz? Então, tem coisas que não são as perfeitas, como a Bíblia manda, mas são as menos piores possíveis, porque pode chegar numa situação pior. Então, o pastor de uma igreja, nesse sentido, ele é como um juiz de paz, ele tenta chegar à paz.
Mas se chegar numa situação que não vai para frente, ele vai ter que aconselhar aquela medida extrema. Se você não amputar esse membro aí, a coisa vai resultar em morte. Então, as coisas a gente tem caminhado para um sentido ruim, né? Ah, mas você está falando de divórcio? Não, vamos lá então. Você vai falar para a esposa não se divorciar, mas você vai ter que falar para ela entregar ele na polícia. Eles vão prender, ela vai ficar separada do marido do mesmo jeito. Porque alguma coisa vai ter que ser feita. O cara é um monstro. Você já conversou, não tem jeito, o que você vai fazer? Vai deixar a mulher lá para a mulher apanhar até morrer? Então essas coisas fazem parte da nossa realidade. Eu estou falando de uma mulher que é casada com um marido não crente. Óbvio, eu não estou falando de um marido crente, que jamais eu espero que o marido crente bata numa mulher. Mas se tiver um cara desse, o que a gente vai tratar? Vai considerar que ele é não crente, porque um crente não faz isso, certo? Um crente de verdade não vai fazer isso. Então a gente tem essas coisas aqui. Não dá para ficar jogando a coisa para debaixo do tapete. Você precisa lidar com os problemas. Senão, se você ficar jogando para debaixo do tapete, um dia dali vai sair uma cobra e vai te morder. Você precisa resolver. Aí Paulo chamou a atenção daquela igreja lá. Irmãos, vocês ainda se consideram crentes, se consideram espirituais. Como é que vocês não excluíram essa pessoa? O cara está dormindo com a mãe dele. Nem entre as pessoas não crentes se vê um negócio desse. Por que vocês estão refletindo sobre isso ainda? Por que vocês já não expulsaram essa pessoa? Eu, em nome de Jesus, eu reunido vocês com o meu espírito. Eu já determinei que essa pessoa seja entregue a Satanás. Expulsa ela, não dá. Então a gente vai ver essas coisas aqui na Bíblia. A gente ainda não chegou nesse versículo, mas a gente vai chegar. Deus não é homem. A gente está estudando sobre a psique humana, sobre a imago Dei. A imago Dei, a imagem de Deus foi contaminada. Existem aspectos bons, existem aspectos que foram manchados, são distorcidos. Nesse momento, então, pós-queda, Deus não é homem para que minta, porque a Bíblia está dizendo que o homem, qual que é a característica do homem? Homem mente, nem filho de homem para se arrepender. Deus mantém a palavra, o ser humano não mantém a palavra. O ser humano é covarde. Na hora que a coisa aperta, ele deixa o amigo na mão, ele quebra a promessa, ele corre, ele deixa mulher e filho para trás. Na hora que ele vê que a guerra aperta, que os caras vão matar, vão tirar a vida dele, o ser humano falha. O ser humano falha, é da natureza. Deus não é homem para mentir, porque o homem mente. A Bíblia está definindo, o homem mente. Nem filho de homem para se arrepender, porque o homem se arrepende. O homem quebra a aliança, o homem quebra a palavra. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Então Deus mantém sua palavra, mas o homem é mentiroso, o homem falha, o homem vacila. É isso que a gente está vendo. 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Se arrepender aqui é faltar com a palavra, quebrar o acordo, não cumprir, certo? Falhar no acordo. Provérbios 22, 10. Lança fora, exclusão, lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Então o marido está batendo na mulher, cadeia nele, cadeia nele. 1 Timóteo 6, 5. E atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida. Aquilo que a gente tratou na aula passada. A pessoa
foi se afundando no pecado e agora a mente dela está danificada. Têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. A pessoa é tão imoral que ela assume o cargo de pastor e fica recebendo dinheiro da igreja e fica explorando a fé das pessoas e enriquecendo. Essas pessoas a Bíblia está falando têm a mente corrompida, são privados da verdade, eles são falsos, eles enganam as pessoas, eles pensam que a piedade, que a justiça, que essa piedade que a gente exerce é fonte de lucro e querem levar vantagem. Existe gente assim. A Bíblia está falando que existe gente assim. Jesus advertiu que existiria gente assim, que ia chegar no dia do juízo e a pessoa ia falar: Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônio. Deus vai falar: eu não conheço, porque você pratica a iniquidade. Todo pecado é iniquidade, ele vai definir. Então essas pessoas, elas exploram a fé. Jesus já tinha profetizado sobre isso. O que receio, a Bíblia está ensinando, e é o que a gente traz nesse sentido das nossas aulas também. 2 Coríntios 11:3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então as mentiras do diabo são muito sutis e elas entram como filosofias dentro da mente das pessoas e afetam os nossos relacionamentos, mudam a nossa mente, mudam a nossa psique e a gente assume comportamentos que são nocivos. Por exemplo, através da psicologia, da filosofia e do ritmo desse mundo, o curso desse mundo, a forma desse mundo que a Bíblia fala, não se amoldem a esse mundo, começou a ser ensinado e os crentes trouxeram para dentro da igreja isso, de pais não corrigirem os filhos. Aí se criou dentro das igrejas uma geração de filhos perversos, que não têm o temor de Deus nem dos seus pais. Geração má e perversa, porque é uma geração que não tem limites. Não tem limites. Aí agora os psicólogos viram, fizeram porcaria, né? E estão ensinando, você precisa pôr limites. Aí tem aquela super nani, uma delas, daquelas que aparecia na televisão, até de uma igreja, acho que batista mesmo, chegava para o pai e para a mãe: você não é para ser amigo do seu filho, você é pai, você é mãe. Você não tem que conversar com seu filho do mesmo nível. Você dá ordem, você determina, você impõe limites. Seu filho tem que te obedecer, porque chegava na casa lá dos pais, os filhos subiam na cabeça do pai, subia na cabeça da mãe, a mãe pagava horror lá no salão, o filho chegava e passava lá do slime lá, que a criança gosta do slime, passava, esfregava na cabeça da mãe, zoava o cabelo da mãe. Não, deitava na cama da mãe, fazia bagunça, mexia nas coisas da mãe. A super nani chegava lá, não, ia dormir a hora que quisesse. Criança de 5 anos tem que ter horário. Que negócio é esse de vai dormir a hora que quer? Que os pais andam no ritmo da criança. Não, mas a grande burrice da nossa sociedade é: você, pai e mãe, você foi criado assim? Não, eu quero criar meus filhos melhor que meus pais, por isso que eu sigo as regras da psicologia. Mas você não é uma pessoa adulta decente?
Por que você não segue o que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe? Não deu certo para você? Sabe? É complicado. É falta de noção isso aí, né? Segunda Timóteo 3, do 7 ao 9. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Os caras foram desmascarados por Moisés lá diante de Faraó. A serpente que eles produziam era uma serpente mesmo, que ficava dura igual um pauzinho, e eles falavam assim: olha aqui, ó, Faraó, a gente joga um pauzinho no chão e ele vira uma cobrinha. É esse truque que Moisés está fazendo. Moisés está usando o truque. Aí Moisés pegou o cajado, um pauzinho, era uma vara enorme, joga lá no chão, vira uma cobra, come a cobra que eles produziram, que não era produzindo nada, que era só uma cobra que estava catatônica lá, come as cobrinhas, volta a virar cajado, né? Ou seja, Moisés desmascara eles e eles continuaram insistindo: não, Faraó, isso é uma questão de ciência, Faraó, isso não é milagre não, isso é ciência, isso é truque de mágica, tal. Eles estavam vendo um milagre acontecer, mas continuava com o coração duro. O povo que saiu do Egito, sobre as 10 pragas, continuava com o coração duro. Milagre, conhecer o sobrenatural. Para a pessoa que tem o coração duro, ela pode ver o morto ressuscitar. Ela é cabeça oca. Ela não tem parafuso, porque ela vê as coisas de Deus e ela desafia ainda, né? Tito, aliás, né? Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A psicologia fala: quando a pessoa está negando muito, é porque tem coisa aí, certo? Então, para aquela pessoa que tem um coração puro de verdade, todas as coisas são puras. Como diz aquele ditado: a maldade está no olho de quem vê, né? Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Então, quando a pessoa foca demais nessa área, é porque ela tem problema nessa área. Então, o cara fala lá, né, dentro da igreja, principalmente a gente vê muito disso: olha, tem que se cobrir a mulher, tem que não sei o que, bota um monte de regra. É porque ele tem problema naquela área. A pessoa toca demais. Eu vi outro dia, postaram num grupo lá na internet, eu vi lá. Eu fiquei pensando: pra que postar um negócio desse? Aí eu pensei: é porque na verdade a pessoa quer falar disso, ela quer tocar nesse assunto. Não é porque ela reprova, é porque ela gosta da coisa, tá? Então, cuidado. O psicopata, eu sempre falo, a pessoa que é certinha demais, isso não está normal, não é normal. Cuidado, ninguém é certinho demais. Você vê uma pessoa correta demais, certinha demais, desconfia, está escondendo alguma coisa. Não existe pessoa, a pessoa é artificial, desconfia, a pessoa está sendo mentirosa, está sendo enganosa, está perfeito demais, desconfia, a pessoa é artificial. Pessoas naturais,
elas têm falhas, elas são verdadeiras. Tem aquela musiquinha lá que aquele rapaz que infelizmente morreu por causa de droga, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Você consegue perceber, tem gente que é de mentira. Então, as pessoas puras vão tratar com pureza. As pessoas que têm problemas, elas vão focar naquilo. E aí você percebe de longe que a pessoa tem problema. Abre o teu olho com essas coisas. Pedofilia e problemas assim, estupros, eles acontecem debaixo do seu nariz. É o parente seu que está ali do seu lado. 90% dos casos é assim. Cuidado. Tem que ser prudente, tem que ser esperto. Cuidado, né? Então, a pessoa foca demais, tem problema naquela área. Então aqui eu desmascaro mesmo. Não tem, você vai aprender isso na internet, você vai ver na televisão, não tem por que esconder um negócio desse, certo? É do dia a dia, é normal. E a Bíblia mostra, estava lá escrito há 2000 anos, só estou mostrando que a Bíblia mostra. Esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma vão sempre completando a medida de seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Então, na Bíblia, no sentido espiritual, existe uma medida de iniquidade. É como se fosse um negócio assim. Tem a balança, tem o pratinho da balança, que é o pires, né? Aqui tem o outro pires, o bem e o mal. E aí você tem pontos de vida bons, 586, e aí você tem tantos, né? Tem os pontos de vida negativos, tem os positivos e negativos. Então aqui você está em 1000. Ó, se você chegou em 1000 aqui, a balança pendeu para o mal, né? O mal e o bem, né? Então, esse menos esse, né? O que aconteceu? Você vai ter aqui um saldo negativo aqui, que é bom de contar aí, 1000 menos 586. Vai sobrar quantos negativos aqui? 415. 414. Eu não sou bom de matemática. Ó, pessoal, vocês podem usar a calculadora aí. Eu já admito, eu sou ruim nessas coisas. E aí, quanto que é? Vai colocar na internet, se eu quero a conta certa. Qual que é a conta certa? Eu não estou fazendo conta, eu nem vou tentar. Qual que é a conta? Vou participar aí. 414. Pessoa foi condenada por Deus. Saldo negativo. Saldo negativo. Medida de iniquidade. Imagina que tem o cálice da ira de Deus. De gotinha em gotinha. Foi subindo. Ah, Deus chegou no limite. Se chegar aqui, vai morrer. Morreu. Pagou. Deus chama. Hora de prestar contas. Medida de iniquidade. Então, Deus falou: Abraão, os seus filhos vão ser cativos naquela terra durante 400 anos. E depois eles vão sair e vão conquistar essa terra, porque a medida de iniquidade dos amorreus, o tratamento deles ainda não alcançou, eles ainda não chegaram no limite. Eu estou dando chance para eles. Mas lá na frente, esse pessoal não vai se corrigir. Eu sei que lá na frente eles vão transbordar aqui. E aí, ó, eu vou entrar em juízo contra eles. Medida de iniquidade. Então, existe essas coisas, e é por isso que existe o tempo. É por isso que existe o tempo. É por isso que as coisas levam tempo para acontecer. Até o momento que o tempo
né, se esgota, que a paciência de Deus acaba, e aí vem a peste, vem a guerra, vem a fome, vem terremoto, vem furacão, vem os problemas, vem os gafanhotos. Cadê os gafanhotos? Eles vão voltar, acredita em mim, eu acho que eles voltam. Eles voltam, sumiram do nada. Mas mesmo assim o povo, não, tipo, era assim, foi umas 3 pragas, né, juntas, foi gafanhoto, foi não sei mais o que, coronavírus e tinha mais alguma outra coisa, tudo junto. E o povo ainda assim, não, isso é coisa da natureza, não é de Deus. Oh, meu Deus, o povo é cabeça dura mesmo, né? Gênesis 15:16, na 4ª geração, aquele versículo que eu acabei de falar, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Mateus 23:32, acabem pois de encher a medida de pecado dos seus antepassados. E aí transbordou, mataram Jesus, transbordou, 40 anos depois, Israel foi destruído, passou quantos 1000 anos? Quase 2000 anos sem estar na terra deles. Foi uma baita de uma punição. Romanos 8:5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta vacilo, transgressão. Como diz o ditado, que muito fala, dá bom dia cavalo? É isso? Como é que fala? É isso aí. Então, isso aqui é Bíblia, Provérbios 10:19, na multidão de palavras a transgressão. A mesma coisa, mas o que modera os seus lábios é prudente. Tiago 1:19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 1 Pedro 5:8-9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tiago 5, do 10 ao 11, irmãos, tomai por modelo o sofrimento e paciência dos profetas. Eu destaquei esse versículo porque o nosso pessoal da época de hoje, eles não querem sofrimento. Não quer sofrimento. A Bíblia fala que é para tomar por exemplo, por modelo, sofrimento dos profetas. A pessoa quer ser profeta, quer ser geração profética, mas não quer sofrer. Eu ia falar, xingar a pessoa, né? Mas vamos nos conter. Vamos lá. Como é que você quer ser geração profética e você não quer sofrer? Se você vai ser um profeta, você tem que sofrer. Jesus falou lá, vocês vão receber poder do Espírito Santo, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem meus mártires. A palavra testemunhas lá no grego é mártires. A pessoa quer ser testemunha de Jesus, mas ela não quer sofrer por Jesus. Como assim? Nunca ouviu falar que o caminho é estreito? Quer viver de glória em glória, de vitória em vitória, de prosperidade em prosperidade? Como assim? Não é isso que está escrito na Bíblia, né? Profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tem que perseverar firme. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor deu, depois de muito sofrimento. Tem que lembrar da paciência de Jó, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então a história de Jó é um exemplo do que acontece na vida espiritual. Depois dessa vida nós vamos ser recebidos na glória.
lá nós vamos ter em dobro, aqui não, aqui não, aqui não. O nosso lugar de vitória e de descanso não é aqui. Jó recebeu em dobro as coisas, a coisa toda aconteceu fisicamente na terra, na vida de Jó. Era um embate entre o espiritual e o terreno. Uma coisa, a lição moral é que tem que ser captada. Não pensa que você vai receber bens materiais aqui. Não é isso o que a Bíblia está ensinando. Provérbios 25:17. Olha só, para os sem noção da vida. Retira o pé da casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Você ficar indo demais na casa do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente, ele vai se encher de você. Provérbios 25:17. Tenha noção. A Bíblia está falando. Tenha noção. O ser humano, ele se cansa. Provérbios 19:8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Provérbios 14:15. O simples dá crédito o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Não sai acreditando em tudo. O prudente presta atenção. Onde não há conselhos, projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Quem não ouve conselho, ouve coitado, pois é. Provérbios 25:15. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Provérbios 29:15. A vara da repreensão e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz é entregue a si mesmo e envergonha sua mãe. Provérbios 15:17. Melhor a comida de hortaliça onde há amor, um prato de hortaliça, um matinho ali, onde tem amor, simplicidade da vida, do que o boi gordo com ele o ódio. Então, às vezes é melhor ser humilde e ser feliz, a gente não está nem na metade aqui. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Jesus aqui vai falar em 4 tipos de pessoas. Eu mandei para os irmãos um videozinho de psicologia falando sobre os 4 temperamentos. Jesus não está focando ali nas personalidades, nos temperamentos, mas quando ele usa a palavra coração, mediante tudo que a gente já viu na Bíblia, certo? Ele diz que os 4 tipos de solo são 4 tipos de corações. Então dá sim para a gente tirar alguma lição de psicologia e de Bíblia ali do exemplo dessa parábola. Então, a que caiu a palavra, o evangelho que caiu à beira do caminho, ele diz que cair à beira do caminho é referente às pessoas que ouvem, mas aí vem logo a seguir o diabo e tira a palavra do coração dessa pessoa, para não suceder que a pessoa creia e seja salva. Então, existe o coração que facilmente o diabo vem e leva embora. Eu vou desenhar aqui uma ave aqui do céu, que as aves ali do céu representam também na Bíblia os espíritos. Tira a semente aqui, tira. A terra aqui é o coração. Aqui é um tipo de pessoa. Mediante tudo que a gente viu na Bíblia, alma, coração, espírito, pessoa. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Então tem um outro tipo de coração.
Esse outro coração aqui é a beira do caminho. Aqui já é sobre a pedra. São os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Que interessante, né? Esses não têm raiz e creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então a palavra caiu aqui, mas ela não cria raiz. Caiu sobre a pedra. Quando vem a dificuldade, ele se desvia. Parece até os crentes nessa época da pandemia, né? Veio uma pandemiazinha, aí matou alguns milhões de pessoas pelo mundo, certo? Aí a pessoa já não vai mais na igreja, certo? Se desvia. É um tipo de coração. Tem outro tipo. Aqui caiu em espinhos. Esse coração aqui, ele tem coisas crescendo aqui, espinhos. Aí a semente cai aqui. O que acontece? São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e as riquezas desse mundo. E os seus frutos não chegam a amadurecer. A plantinha começa a crescer aqui, mas morre. A palavra de Deus, palavras de sabedoria, de entendimento, tudo morre, sufocada pelos cuidados que a pessoa tem na vida, né? Os cuidados dessa vida. Esses, muitas vezes, são os crentes ricos. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Abandona a fé, não vai na igreja, fica só trabalhando, ganhando dinheiro. Agora eu não vou na igreja porque eu estou trabalhando. Agora eu não vou na igreja porque eu tenho que desfrutar do fruto do meu trabalho. Então eu vou na praia, eu vou nas festas. Igreja é muito chato, não deixa eu beber o meu whiskyzinho. Eu quero beber o whiskyzinho, por quê? Porque é uma coisa de gente rica. Eu quero ter meu celular. Não vou naquela igreja porque não tem estacionamento. E aí não tem carro. Eu não posso cuidar disso, não posso cuidar daquilo. Sufoca pela riqueza. E aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo de bom e reto coração, retém a palavra e frutifica. Aquele que não produz fruto é lançado fora. É bom a gente lembrar. Então, o bom coração, ele retém e ele frutifica. Se não frutifica, cai nesse tipo aqui. Tipo 3, tipo 2, tipo 1. 4 tipos de pessoas, de corações. Aqui, é lógico, entra aqui o fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico. Para todos esses tipos. Não é essa a separação. A separação aqui, a distinção entre os tipos é o tratamento, é a resposta que a pessoa dá para com as palavras de Deus. Então existem os tipos, né? Vamos relembrar aqui. Caiu à beira do caminho, vem o diabo e leva embora. Rapidinho o diabo vem e leva embora, certo? A pessoa não protege, não entra no coração, fica ali na superfície ali, ó. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Segundo tipo, coração muito duro, recebe até com alegria, recebe de bom coração, recebe, mas não consegue enraizar. Ele acredita por apenas algum tempo. A pessoa que acredita por apenas um pouco de tempo, logo vem a dúvida, né? Dureza de coração. Jesus falava com o povo de Israel: vocês são duros de coração, é difícil de vocês acreditarem. Por que é tão difícil de vocês acreditarem, né? Então, e o outro
né? Chegou o jovem rico lá para Jesus. Jesus falou: beleza, só me seguir. Só isso que está te faltando. Vamos lá, vamos fazer a obra do reino de Deus. Dá tudo para os pobres aí, vamos caminhar comigo, vamos lá, bora. Ministério, vamos lá. Aí o cara vai embora. Então, né? Sabe o que é, Jesus? Acho que não vai dar. Aí você está pedindo muito, Jesus. Acho que não vai dar, não. Você tem que parar com essas coisas. Você está pedindo um preço muito alto. Já Zaqueu, que era político corrupto, ladrão, ele falou: não, Jesus, se eu tenho roubado alguém aqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu te quero. Zaqueu, político corrupto, jovem religioso, não quis, e o ladrão quis, publicano, pecador. Vemos então que não puderam entrar por causa da incredulidade. Mas Jesus diz: a dureza do vosso coração vos deixou esse mandamento, o divórcio. Por que acontece o divórcio, Jesus? Jesus dá a explicação. Coração duro. Foi por causa disso que deu essa permissão, essa exceção. Por causa do coração duro de vocês. Por causa do coração duro. Coração duro. Rebelde, obstinado de coração, a gente já falou, sempre resiste ao Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Não endureçais o vosso coração, o texto também que os irmãos conhecem. Segundo, a dureza do coração impenitente, que eu já falei em outra aula. Coordenação desse povo se tornou endurecido, que não entendam com o coração. Deixa eu ver. Os olhos do vosso coração. Vamos ter que parar e abrir para perguntas, tem que cumprir o que a gente combinou. Então talvez eu vou ter que atrasar mais um pouco a aula. Tá, mas vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Pastor, como é que a gente trabalha a palavra de homicida? Palavra o quê? Mas quando a gente recebe algumas palavras de homicida, palavras assim que machucam a gente, como é que a gente vai levar isso? Como é que a gente pode trabalhar essa parte? Porque nem eu vejo isso, eu tenho isso no meio dos meus familiares, né? Algumas pessoas que estavam na igreja, hoje saíram, e a gente vai conversar com eles vêm com aquelas palavras duras, aquelas palavras que põe a gente para baixo, sabe? E não, parece que tudo que aprenderam, tudo que ouviram, esqueceram, não quero nem relacionamento com a gente, porque a gente é da igreja, porque a gente trabalha para Jesus, anda com Jesus. E eles estão totalmente assim, saíram fora desse caminho. E hoje a gente vai conversar com eles vêm com 2 pedras em cima, é coisa difícil. A Bíblia vai falar sobre pessoas assim que não dá para colocar todos os versículos, mas tem um versículo que fala: um homem de dura serviço, né, você repreende 1, 2, 3 vezes e depois sai fora. Não insiste, deixa ele quebrar a cara. Não vai ficar insistindo com a pessoa de cabeça dura. Outra coisa que a Bíblia diz é orar com os vossos inimigos, bendizeus que vos maltratam e vos perseguem. Isso você pode fazer. Você pode te odiar, pode não querer sua palavra, pode não querer nada. Então, deixa ele de lado, mas você pode orar e interceder a Deus por ser misericórdia. Paulo, por exemplo, os judeus eram os cabeças duras, né? Paulo chegou lá, vocês leram na quarta-feira outro dia, Paulo chegou: olha, o evangelho é para vocês, em primeiro lugar, porque a gente está falando do Messias de vocês, mas vocês não querem, então a gente não vai mais insistir não. Eu já falei com vocês, eu estou livre do sangue de vocês, agora eu vou falar com gentios. Não lanceis as pérolas aos porcos. É agir com inteligência, com sabedoria.
Certo? Não quer dizer que você não vai orar, que você não vai amar, mas se quer gastando tempo com a pessoa que não vai frutificar, não. Você está trabalhando para Deus, você tem que gerar fruto. Se você ficar parado num local, não, você tem que seguir em frente. Você tem que ir para outras terras, outros locais, continuar. Não é para ficar preso ali naquela pessoa, não. Entrega para Deus. Igreja, não, o cara não quer se corrigir. Chamou os irmãos, aconselhou, chamou um irmão junto, não foi. Levou, qual que é o ensinamento de Jesus? Vai você, repreende você e a pessoa. Não deu certo, chama o outro. Não deu certo, leva para a igreja. Não ouviu? Exclusão, tchau. Não tem papo. Não quer saber? Fora. Se aparta. E a Bíblia, isso é disciplina, isso é amor. A dureza, às vezes, é a única linguagem que a pessoa entende. A Bíblia fala, eu sempre dou esse exemplo, é para dar um gelo na pessoa, é para ela ficar envergonhada. Então, a Bíblia vai falar, depois que você excluiu, não é para ter comunhão, não é para dar bom dia, não é para comer junto, é para excluir mesmo, é para se afastar. A pessoa tem que ficar envergonhada. Se ela quiser ter comunhão com você, se ela quiser ter relacionamento, ela tem que saber conversar. Ela tem que estar disposta a ouvir. Se ela quiser fazer parte da igreja, ela tem que saber que na igreja é um lugar de vida de gente transformada. Na bagunça, não. A bagunça é lá fora. Cada um no seu quadrado. É o que a Bíblia ensina. É duro? É. As pessoas hoje em dia vacilaram, não quiseram aplicar a Bíblia, vacilaram. Por isso está essa bagunça toda. Mas a Bíblia ensina é isso. Isso é amor. É que é um amor conforme os moldes da Bíblia, lá do passado. Não é esse amor frouxo de hoje em dia, que se chama, que dizem que é amor. Tá? A Bíblia fala o seguinte. Se vocês estão sem correção, vocês têm pai, mas o pai de vocês não corrige, vocês não são filhos. Vocês são bastardos, vocês não têm pai. Porque todo pai corrige. O pai que ama, ele corrige, porque ele ama. Se você não tem correção, é porque o seu pai não tem amor. Então a correção faz parte do amor. Então se a igreja não aplica as coisas, os crentes não são duros, não segue a Bíblia, o pessoal não vai ser disciplinado. Se a igreja cala, Deus corrige, ele manda praga, ele sai matando. É arroto assim, ó, igual ele fez. A gente falou 20 anos lá. 20 anos, o pessoal, não, Samuel, você fica falando, o Deus do Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento, Deus não é assim, Deus não é assim. Aí morreu um monte de gente agora, e aí? Vai falar que Deus não mata? Que Deus não pega pesado? Deus pega pesado. A gente já falou, avisou durante muito tempo. Olha, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, que Deus é bonzinho. Olha, Deus não é tão bonzinho assim não. Não, você está errado. Deus é muito bonzinho. Olha, Deus não é tão bonzinho assim igual vocês estão pensando, não. Deus tem o seu lado mal. Qual que é o lado mal de Deus? Deus é bom para aqueles que o amam. Mas para aqueles que pisam na bola, Deus é justo. Ele paga o mal com o mal. A pessoa fez coisa errada, ela vai sofrer. Aquilo que a pessoa semeou, ela vai colher. Se ela colheu o mal, se ela procurou a morte, ela vai abraçar a morte. Ela está buscando aquilo, ela vai encontrar aquilo que ela está procurando. Gente, quem precisar ir, pode ir tranquilo, sem problema. Tá? Mais alguma questão, alguma pergunta? Então a gente vai ter que deixar então para o outro dia. Que vem continua as perguntas. Vem a gente continua, porque senão a gente vai ser desmedido, né?
gente fala tanto para poder ter medição das coisas, mas infelizmente a gente não consegue, né? Então, por hoje a gente encerra e continua. E vamos orar, vamos encerrar. Então, deixa eu fechar aqui, fim da transmissão.